Dia a todos. Meu nome é Felipe, sou residente do terceiro ano de neurocirurgia da Unicamp. Vou falar hoje sobre distúrbios do movimento e neurocirurgia funcional, com ênfase no Parkinson, na doença de Parkinson e DBS. Inicialmente, a gente tem que Inicialmente, a gente tem que separar o parkinsonismo do Parkinson em si. O parkinsonismo é uma síndrome clínica que vai ter um ou mais desses sintomas: tremor, rigidez, bradicinesia, alterações posturais, e ele é fruto de uma redução da transmissão dopaminérgica na porção motora dos núcleos da base, especialmente do putame. E isso daí vai fazer com que haja perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra com a evolução dessa doença. Ela é multifatorial, tem causas primárias, secundárias, e a doença de Parkinson pode iniciar como um parkinsonismo. Então, a doença de Parkinson, ela é a forma mais comum do parkinsonismo, é uma doença neurodegenerativa e ela é causada pelo acúmulo de alfa-nucleína, que vai fazer com que sejam formados corpúsculos de Levi dentro do sistema nervoso central. De maneira geral, o Parkinson ele vai começar, ele é difuso e ele começa no tronco, por muitas vezes, o que vai gerar sintomas não motores, alterações de sono, alterações posturais, algum tipo é, de, de desbalanço pressórico por desautonomia, entre outros sintomas não motores. Falando então no tratamento em si da doença de Parkinson e de outros tipos de distúrbio do movimento. O tratamento inicialmente era predominantemente cirúrgico, até que em 1968 houve o surgimento da levodopa. A partir daí, a cirurgia ficou para casos mais selecionados. Como vocês podem ver, inicia-se mais ou menos em 1939 com técnicas de ressecção ou ablativas do tálamo. A partir daí, foi se desenvolvendo diversas técnicas, inclusive com ligação arterial da coroideia anterior para a redução de tremor, e em 1968 é lançado a levodopa. A partir daí, houve uma redução do número de cirurgias indicadas. Esse daí ficou basicamente em alguns centros que faziam estudos, até que, por volta de 1990, reiniciou-se esse estudo com a estimulação cerebral profunda, o DBS, que inicialmente foi começado a ser publicados trabalhos, e ele, inicialmente, em 1997, foi aprovado pelo FDA para tremor essencial, e apenas em 2002 para doença de Parkinson. Quais são os conceitos atuais em relação ao tratamento cirúrgico, né? E em relação ao Parkinson em si, a doença de Parkinson? Em algum momento, o paciente ele vai experimentar resistência farmacológica ou efeitos colaterais das, das drogas dopaminérgicas, né? As complicações motoras, as discenesias ou as flutuações motoras. O objetivo do tratamento cirúrgico é melhorar a qualidade de vida do paciente, não é deixar ele sem droga e não é um processo curativo. O paciente ele não pode estar nos extremos da história clínica. Ele não pode estar em um Parkinson avançado, com um processo demencial, com muitos sintomas não motores, trações de marcha, disfagia, desautonomia muito grave, e também ele não pode estar com um Parkinson inicial, com poucos ou nenhum sintoma motor, uma vez que as cirurgias elas vão ser mais efetivas dos sintomas motores.
Em 2009 foi feito um clinical trial que mostrou que a, o DBS bilateral ele tinha efeitos semelhantes, ele era equivalente à melhor terapia medicamentosa otimizada. Então, quem são os candidatos à cirurgia para a doença de Parkinson? Os grupos de beneficiários são basicamente três. São aqueles que têm uma boa resposta à levodopa, mas têm complicações motoras muito relevantes e têm uma redução do efeito da droga. Aqueles pacientes que têm os sintomas de doença de Parkinson controlados, todos, mas têm um tremor incapacitante, que faz com que isso daí cause muito dano à sua qualidade de vida. Ou aqueles pacientes que têm doença de Parkinson controlada, mas têm uma sensibilidade muito exacerbada aos efeitos adversos dos fármacos antiparkinsonianos. Então, quais são os critérios que a equipe tem que usar? De maneira geral, é uma equipe multidisciplinar, não são todos os pacientes que vão ser candidatos à cirurgia, uma técnica cirúrgica cara, que não está disponível em todos os centros, então não se pode indicar para todo mundo. Existem uns critérios, vai variar de centro para centro, de literatura para literatura, mas esse daqui, esses 7 critérios são mais ou menos o que vai ser usado em geral. Então, o paciente ele tem que ter um diagnóstico inequívoco de doença de Parkinson, que é um diagnóstico clínico aliado a outros exames complementares. O paciente ele tem que ter alguma complicação ao uso de levodopa, flutuação motora, ou seja, ele tem efeito imprevisível da droga. A droga em si, quando se atinge uma saturação plasmática, você vai ter os períodos que se chamam de on e off. On, o paciente ele está sob efeito da droga, e o off é quando ela, nesse caso, perde o efeito. E nos pacientes que têm flutuação motora, a droga ela quase que tem tem um efeito errático, que você não sabe quando ela está agindo ou não, quando vai ser os períodos de on ou off. O paciente que tem discinesias, seja no pico da droga, quando ela está com concentração mais alta no sangue, seja no vale, quando ela está com uma concentração mais baixa, ou nos pacientes que têm alguns outros distúrbios por causa da levodopa. O paciente que tem um tremor refratário às medicações, o paciente que tem uma intolerância à medicação, ele tem uma intolerância aos efeitos adversos das drogas dopaminérgicas. O paciente, não deve ter nenhum quadro demencial ou, no máximo, pode ter algumas alterações cognitivas leves, ele não pode ter alterações cognitivas maiores. Ausência de sinais axiais, instabilidade de marcha, e outros sintomas, mas que eles respondam bem à medicação. E ele tem que ter suporte social. Suporte social, nesse caso, é importantíssimo, uma vez que o paciente que faz, por exemplo, um DBS, ele tem que ter familiares que possam levá-lo aos retornos constantes para reavaliação, reprogramação e para ajustes desses aparelhos. Então, é imprescindível que esse paciente ele tenha um acesso fácil aos serviços e tenha um suporte social eh, nesse ponto. Então, mais ou menos, os candidatos são 19 a 20% dos pacientes em literaturas americanas, dá mais ou menos desses 19 a 20%, no máximo em 5% consegue a cirurgia, e o tempo para a realização dessa cirurgia geralmente gira em torno de 5 a 9 anos do diagnóstico. É imprescindível também que, quando vai se falar com a família e com o paciente, é necessário dar expectativas reais, né? Não é uma cirurgia curativa, é uma cirurgia que visa melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que é que o DBS pode melhorar? Tremor, discinesias, rigidez, a flutuação motora, as bradicinesias
em off, e classicamente a doença de Parkinson idiopática. O que é que ele não vai ter muito benefício nas alterações autonômicas, na parte cognitiva, na instabilidade postural, em quadros de humor ou ansiedade e nos parkinsonismos atípicos. Existem também as técnicas ablativas, que elas têm como alvo, são técnicas que visam lesar os gânglios da base com o objetivo de melhorar sintomas. Se utiliza ou radiofrequência ou criosonda. Atualmente existe um estudo sobre o ultrassom focal guiado por ressonância magnética, que não tem necessidade de fazer incisões, mas ainda não está totalmente, não é uma conduta totalmente reconhecida, mas não é totalmente utilizada, não são todos os centros, ainda está em estudos. As lesões, elas são irreversíveis, então, tanto as lesões, tanto o efeito você não consegue ajustar, também como as complicações da cirurgia em caso de lesão inadvertida de estruturas próximas, ou seja, de sequelas relativas à cirurgia. Contudo, as técnicas ablativas, elas são a de escolha ainda hoje para os pacientes que têm dificuldade de acesso a serviços para ficar fazendo o acompanhamento regular, ou aqueles pacientes que optam por fazer a técnica ablativa porque não querem o DPS. É de escolha também do paciente. De maneira geral, são as palidotomias e as talamotomias que são utilizadas nesse contexto. O DBS, ou a estimulação profunda cerebral, ele é o procedimento dominante hoje, ele é reversível, ajustável e ele pode ser usado bilateralmente. Os alvos do DBS, de maneira geral, eles são três, basicamente, mas muito mais dois, que são esses dois, o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. É necessário avaliar o conjunto de fatores para que se escolha um alvo. Entre eles também está a expertise do serviço e do cirurgião. Mas existem algumas questões clínicas que podem ser abordadas para você selecionar um em detrimento do outro. O globo pálido interno, ele é preferível nos pacientes que têm transtorno de impulsividade, que têm alguma alteração cognitiva, os pacientes que têm discenesias em ON, período em que a droga está fazendo efeito. Alterações de fala, disfagia, e naqueles pacientes que têm transtorno de humor. O núcleo subtalâmico, ele vai ser preferível nos pacientes que necessitam de uma redução de medicação, ou seja, aqueles pacientes que têm uma maior sensibilidade a efeitos adversos da medicação. Os pacientes que têm rigidez ou bradicinesia severos, que têm cinesias em off, que têm flutuações motoras, e aqueles que têm menos recursos, ou o serviço que tem menos recursos, uma vez que a carga utilizada para o núcleo subtalâmico é menor, e dessa forma você vai precisar fazer menos troca de baterias e componentes. Aqui temos mais ou menos a somatopia do globo pálido interno. Dessa forma, ele vai ser como alvo uma porção postero-ventral dele, que a gente pegando, que nessa figura aqui eu não consegui achar uma figura melhor representada, mas nós temos a comissura anterior, a comissura posterior, nós vamos ter um ponto médio comissural. A partir desse ponto médio comissural, você vai você vai colocar 2 centímetros anterior a ele, inferiormente 5 milímetros e 21 milímetros lateral, que vai dar mais ou menos nesse ponto aqui, que seria o ponto-alvo do globo pálido interno. Já no núcleo subtalâmico, nós vamos utilizar a porção dorso-lateral
do núcleo subtalâmico. Nós vamos ter a linha comissural, o ponto comissural médio, em média 12 milímetros para lateral, 4 milímetros, 3 a 4 milímetros posterior e 4 milímetros inferior ao ponto médio comissural. Vamos acessar, vamos ter como alvo a porção dorsolateral do núcleo subtalâmico. As técnicas cirúrgicas utilizadas atualmente, a mais utilizada é a técnica estereotáctica, que é por estereotaxia. É colocado um arco, um paciente pré-centro cirúrgico, é mandado para o setor de imagem, onde vai ser realizada uma imagem pré-operatória imediata. Em alguns centros, essa cirurgia é feita de maneira com o paciente dormindo, outros acordado, uma vez que quando você está com ele acordado, você consegue fazer testes clínicos nele e você consegue estabelecer o ponto melhor. Mas as duas técnicas têm equivalência, tanto a acordado quanto a dormindo, e temos a técnica frameless, que é essa daqui, na qual você não coloca o suporte estereotáctico no paciente com ele acordado. Tudo é feito com ele já sob anestesia e é usado a neuronavegação. Dessa forma, não é disponível em todos os locais, mas também é validada, tem validação de equivalência com a técnica estereotáxica. A cirurgia, de maneira geral, você vai colocar o arco estereotáxico no paciente, ele vai ser encaminhado para o setor de imagem, seja tomografia ou ressonância, para a captação da imagem pré. Ele é encaminhado para o centro cirúrgico, posicionado, de maneira geral, em decúbito dorsal. São feitas as trepanações. Nesse caso aqui é feito microregistros de atividades dos núcleos da base e é aplicado o UPDRS, que é uma escala para Parkinson, para fazer um registro pré-cirúrgico. É realizado, então, a inserção do catéter até 10 milímetros do alvo. E, dessa forma, é feito a inserção do catéter de 1 em 1 milímetro, registrando a atividade dos neurônios dos núcleos da base de 1 em 1 milímetro até que você tenha uma posição ótima. Então, é feito o posicionamento do eletrodo, é realizado um exame de imagem, geralmente um raio-x, é feito a monitorização também, é feita a fixação proximal e então a inserção dos cabos e baterias já feito sob sedação. As complicações, de maneira geral, são hemorragias intracranianas, que é a principal, geralmente pequena e autolimitada. A infecção ela vai estar presente em 1,5% até 22% dos casos. E, geralmente é realizado a retirada da porção acometida ou de todo o sistema. E se for superficial, há uma tentativa de fazer tratamentos antibióticos. Isso daqui geralmente quando está relacionado com a bateria, né? Uma infecção superficial em questão de bateria, principalmente. O eletrodo pode dar problema também, 4 a 5%, que, de maneira geral, é erro de técnica. Ele pode quebrar, migrar ou até sofrer uma extensão muito grande e romper algum tipo de componente. E, de maneira geral, existem também as complicações inerentes a você estar fazendo uma manipulação dos núcleos da base, que são sintomas do próprio procedimento, que seriam desvio de olhar, parestesias, contrações de um ou mais membros e alterações psiquiátricas também. Outras patologias que podem ser tratadas com DBS são o tremor essencial, que foi inicialmente
aprovado, foi o primeiro a ser aprovado em 1997, que você vai usar o núcleo ventral intermédio do tálamo, que também pode ser usado na doença de Parkinson, mas de maneira geral ele só vai tratar as queixas motoras de tremor. As distonias, que vai ser utilizado como alvo globo pálido póstero medial, o toque, o núcleo subtalâmico e a região estriatal, e mais recentemente a epilepsia, com estímulo do núcleo talâmico anterior, do centro medial ou até do hipocampo. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado.